Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de todos, pelo interesse e tempo de bater esse papo com a gente sobre Java na plataforma Microsoft Azure. Pode pedir para mim postar fora? Obrigado. Bom, pessoal, bem-vindos. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Alessandro Januzzi, estou aqui com meus colegas Vinícius Souza e Marlon. A gente vai conversar um pouquinho sobre a disponibilização de recursos de execução de ambiente Java em cima da plataforma de nuvem do Microsoft Azure, que é a plataforma de Cloud Computing da Microsoft. Antes de a gente começar, eu queria só rapidamente me apresentar. Eu sou gerente de soluções open source para a Microsoft Brasil. E normalmente, quando eu me apresento em eventos, ou quando eu converso com clientes, ou com qualquer interação, eu preciso de pelo menos uns 40 minutos para dizer e justificar o que alguém de open source faz dentro da Microsoft, né? Eu já ouvi várias piadinhas de diversas naturezas, né, do tipo, você realmente tem alguma coisa para fazer dentro da Microsoft? Ou, qual é a sua percepção? Você é esquizofrênico? O que acontece? Enfim. E nesse contexto é um bom momento a gente explicar para vocês que posicionamento é esse da Microsoft com relação a softwares livres e open source, como é que está essa nossa jornada em direção à disponibilização de projetos e engajamento de projetos com desenvolvimento colaborativo, e a gente foca especificamente nas questões de Java. Tá? Falando um pouquinho dessa história e da relação da Microsoft com softwares livres e open source. Né? Essa nossa jornada para o open source não é exatamente uma iniciativa nova. Ela já começou já há algum tempo, mas sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 5 anos, essa iniciativa ganhou uma tração muito forte, uma aceleração bastante forte nesse momento do mercado. E que tem exatamente uma consonância direta com a estratégia corporativa da Microsoft. Eu acho que vocês devem ter acompanhado aí na mídia, nos últimos anúncios que a empresa vem fazendo. Nesse mundo de cloud e dispositivos móveis, né, nas palavras do nosso CEO, o Satya Nadella, um mundo mobile first, cloud first, não faz sentido nenhum a Microsoft se posicionar como uma empresa de tecnologias exclusivamente proprietárias. No mundo de plataforma de nuvem, um mundo essencialmente heterogêneo, interoperável, faz todo o sentido do mundo a Microsoft buscar as melhores soluções, sejam elas oriundas do desenvolvimento de software tradicional feito pela nossa própria engenharia, sejam elas oriundas de um modelo de desenvolvimento colaborativo, olhando para os projetos open source que fazem mais sentido agregar como componentes, peças de um quebra-cabeça em cima da nossa plataforma computacional de nuvem, para que nós consigamos oferecer para os nossos clientes as melhores soluções para resolver os seus problemas de negócio. Então, no mundo misto, no mundo heterogêneo, a integração, a escolha, as opções são as palavras-chave que a gente visa disponibilizar dentro da nossa plataforma computacional, para que a gente consiga oferecer realmente um ambiente com a melhor experiência, com a melhor interatividade, interação e integração com as plataformas que existem no mercado. E eu queria ressaltar aqui para vocês 3 dos grandes pilares que suportam e sustentam essa nossa aproximação das comunidades de open source e esse nosso engajamento profundo com softwares livres e open source que a gente tem hoje. Né? Eu vou ressaltar aqui 3 pilares fundamentais que eu quero que vocês tenham em mente enquanto a gente fala de Java no Azure. Tá? O primeiro pilar dessa nossa integração forte com o mundo open source é uma subsidiária, uma empresa do grupo Microsoft, que nós criamos em 2012. Ela se chama Microsoft Open Technologies. Deixa eu só fazer um benchmark rápido aqui. Alguém conhece a Microsoft OpenTech? Já ouviu falar? Quem conhece OpenTech? Não? Eu vou contar rapidamente a história da Microsoft OpenTech. Ela foi criada em 2012 com um propósito extremamente vanguardista quando a gente pensa no que ela representa dentro da Microsoft. A Microsoft OpenTech ela tem desenvolvedores específicos que atuam com contribuições técnicas em projetos open source fora dos muros da Microsoft. Então, é através da Microsoft OpenTech que nós contribuímos, por exemplo, com projetos extremamente relevantes como o Samba, Node.js, Apache Cordova, Docker, enfim, existe uma integração fortíssima de desenvolvedores Microsoft trabalhando dentro desses projetos, com contribuições diretas. Se vocês prestaram atenção, eu disse que contribuíamos através da OpenTech, porque ela foi criada em 2012 e foi extinta uns 2 meses atrás. E a sua extinção foi mais celebrada do que a sua própria criação. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque hoje a OpenTech foi 100% incorporada dentro da própria Microsoft Corporation. E todas as contribuições técnicas que a OpenTech fazia para esses projetos
via essa subsidiária, passa a ser feita diretamente pela engenharia Microsoft. Ou seja, ela virou realmente algo orgânico. Ela é uma contribuição, ela faz parte das nossas engrenagens de desenvolvimento e os seus desenvolvedores passaram a ser desenvolvedores Microsoft. Alguns projetos que têm a nossa contribuição direta, por exemplo, além do OpenJDK, que tem contribuições específicas para o desenvolvimento da máquina virtual Java Open Source, vindas da Microsoft, a gente vai ver aqui algumas delas. Eu poderia citar, por exemplo, a integração fortíssima que a gente tem com o projeto Hadoop. Hoje, o chairman do projeto Hadoop, o líder do projeto Hadoop, que seleciona e disponibiliza as alterações e contribuições que fazem parte do mainstream do projeto, é um funcionário Microsoft. O presidente da Apache Foundation, por exemplo, é um sujeito que se chama Ross Gardner, que trabalha na Microsoft. Ele toca a Apache Foundation como presidente dentro da própria Microsoft. Para a gente ter só alguns dos elementos icônicos dessa nossa integração. Um segundo pilar que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, falando do OpenTech, que está fora dos nossos muros, um segundo pilar nessa nossa jornada para Open Source é um núcleo de desenvolvimento, esse dentro do nosso campus, que trabalha com a nossa engenharia de produtos tradicional, chamado Open Source Technology Center. O Open Source Technology Center é um grupo de desenvolvedores que integra Open Source e softwares livres na plataforma tradicionalmente Microsoft. É esse grupo, por exemplo, que faz toda a integração do Hyper-V System Center com recursos de monitoração de aplicações baseadas em Linux, Apache, MySQL, PHP, Java, etc. É esse grupo que integra o Hyper-V com softwares de nuvem open source como OpenStack, por exemplo. É esse grupo que disponibiliza recursos que tornam servidores Linux com uma experiência e performance de execução excelente em cima de Hyper-V e Windows Server, por exemplo. Enfim, esse grupo trata de open source para dentro, dentro da nossa plataforma. E um terceiro e último pilar, antes da gente começar, que eu gostaria que todos tivessem em mente também, é uma entidade, uma fundação chamada .NET Foundation. Alguém já ouviu falar dessa fundação? A .NET Foundation, ou Fundação .NET, é uma entidade criada pela Microsoft com o intuito de, através dela, viabilizar a disponibilização do framework .NET como open source. Hoje, não sei se vocês acompanharam as notícias mais recentes na mídia, o framework .NET é um projeto 100% open source. Todos os códigos-fontes do .NET são disponíveis, recebemos contribuições já das comunidades de desenvolvimento técnico. Inclusive, o próprio Common Language Runtime, CLR do .NET, é open source. O compilador Roslyn, o C# do .NET é open source. As bibliotecas ASP.NET estão todas com código aberto, enfim. 100% do framework .NET é um projeto open source disponibilizado em repositórios públicos. E essa fundação viabiliza isso e faz a gestão desse projeto open source, que é uma das joias da coroa da Microsoft, que mostra toda a disponibilidade e integração com um modelo de desenvolvimento colaborativo cada vez mais forte dentro da companhia. Então, deixem esses três pilares em mente, a antiga Microsoft OpenTech, que agora recebeu os desenvolvedores dentro da nossa empresa, o Open Source Technology Center e a .NET Foundation. Tudo bem? Vocês querem fazer algum comentário antes da gente seguir? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, mas hoje a gente está aqui para falar especificamente de Java dentro da nossa plataforma de nuvem, o Azure. O Azure, acredito que vocês conheçam, é a nossa rede mundial de data centers, através do qual nós disponibilizamos serviços de cloud computing, serviços de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Temos um data center do Azure no Brasil. É possível selecionar aplicações para serem hospedadas no data center brasileiro, especificamente. Temos data centers espalhados pelo mundo inteiro. E especificamente de Java, falando sobre Java, vocês vão ver que durante a apresentação nós vamos tocar em três grandes maneiras de se hospedar uma aplicação Java dentro do Azure. Obviamente, como IaaS, Infrastructure as a Service. Você hospeda seu servidor Windows no Azure, hospeda o seu servidor Linux no Azure e coloca dentro do sistema operacional todo o stack de container Java para hospedar no modelo de infraestrutura como serviço, que é a terceirização do seu hypervisor, vamos chamar assim. Você está hospedando o seu servidor na nuvem com toda a infraestrutura de aplicação dentro do sistema operacional, você administra o sistema operacional. Então, o segundo modelo de disponibilizar Java no Azure é através de aplicações baseadas nos nossos templates de plataforma as a service, de plataforma como serviço, onde a gente vai ver aqui também que você consegue escolher na galeria do Azure containers web, como Tomcat, Jet, etc.,
para você hospedar a sua aplicação Java Web dentro de um modelo de PaaS, onde o sistema operacional é administrado pela própria Microsoft. Você tem uma abstração com relação ao sistema operacional e você se preocupa especificamente com a sua própria aplicação, faz o upload dos seus pacotes Java e tem todos os recursos que o ambiente de PaaS te proporciona, escalabilidade dinâmica, você paga de acordo com o consumo, cresce e encolhe recursos dinamicamente, etc. E um terceiro modelo de hospedar Java no Azure, que vamos tocar aqui também algumas demonstrações para vocês, é um modelo híbrido chamado, na verdade, a melhor palavra seria um modelo misto, né? O melhor dos mundos entre o PaaS e o IaaS. Antes de falar desse modelo, eu quero explicar que conceito é esse, né? Porque ele é um conceito único na plataforma de nuvem Microsoft. A maioria dos provedores de nuvem tem muito branco e preto o que é IaaS, o que é PaaS. O que é PaaS é nativo templates dentro da galeria de um provedor de nuvem que você disponibiliza sua aplicação lá. O que é IaaS? Seu servidor hospedado na nuvem, você administra tudo que está dentro do sistema operacional. No Azure nós temos um conceito intermediário chamado de Cloud Service. Eu vou colocar aqui alguns minutinhos só para investir um tempo e a gente está com esse conceito bem claro para as demonstrações serem mais proveitosas. O que é um Cloud Service no Azure? Um Cloud Service no Azure é um objeto que contém alguns roles dentro desse objeto, uma tipografia dentro desse objeto, onde você pode hospedar máquinas virtuais, chamadas de web roles ou worker roles dentro desse objeto, com a característica que essas máquinas virtuais não são administradas por vocês. São administradas pela Microsoft. Tá, então é PaaS. Sim, é um modelo embrionário, é um embrião de PaaS, vamos chamar assim. Por quê? É uma célula-tronco de PaaS. Porque dentro dessa VM que você não administra, que é um web role ou um worker role, você pode injetar o seu framework de aplicação. Você pode colocar componentes seus lá dentro. E ainda assim você consegue tratar esse objeto como plataforma as a service, com todos os recursos que um objeto de PaaS te proporciona. Escalabilidade dinâmica, etc, etc. Mas o que você poderia colocar lá dentro, por exemplo? Qualquer framework seu. Se você tem um framework de COBOL, você pode colocar lá dentro. Não sei porque alguém faria isso, mas tem. Né? Se você tem o seu framework Java, que pode estar na galeria do Azure tradicional ou não, você pode colocar o seu framework Java lá dentro. Você pode colocar o seu JBoss lá dentro. Você pode colocar o seu framework J2E, qualquer que ele seja lá dentro. Você pode colocar qualquer coisa que execute no seu ambiente local como um Cloud Services, como um framework de Cloud Services no Azure. E em cima, obviamente, você coloca a sua aplicação. Então é um modelo muito interessante para vocês pensarem em colocar aplicações legadas, já desenvolvidas, que necessariamente podem ser projetadas para nascer na nuvem, ou aplicações que podem ser migradas de um ambiente on-premise. Muita gente coloca nesse objeto e transforma uma aplicação local que você tem em uma aplicação PaaS suportada na nuvem de uma maneira bastante simples. E a gente vai ver aqui como empacotar a sua aplicação como um Cloud Service. Tem recursos que facilitam isso para vocês. Para o mundo Java, tem toda uma integração com Eclipse para fazer isso, através de plugins desenvolvidos pela Microsoft para empacotar a sua aplicação Java como um Cloud Service. Você pode criar esses descritores manualmente, colocar qualquer framework lá dentro também. A gente vai ver isso aqui. Tudo bem? Então falamos dessas três maneiras de hospedar Java no Azure. IaaS, PaaS tradicional e um Cloud Service. Tranquilo? Ok. Bom, mas por que a gente está falando de Java no Azure aqui? Né? E é algo inusitado, né? A Microsoft no evento da Oracle falando de Java no Azure, falando de Java e Oracle no Azure. Acredito que no Brasil seja a primeira vez que a gente tem essa parceria tão forte com a Oracle. A gente está com o nosso stand aqui também para fazer as demos e tirar dúvidas de vocês. E a gente aposta fortemente em Java no Azure, porque Java, essencialmente, por natureza, por ser multiplataforma, roda em qualquer lugar. Roda no Linux, roda no Windows, e um dado interessantíssimo que a gente está disponibilizando no mercado brasileiro pela primeira vez aqui. Estão ouvindo isso de forma inédita, tá? É a primeira vez que a gente tem autorização para falar isso aqui. 23% de todas as máquinas virtuais do data center do Azure no Brasil rodam Linux. Ou seja, Azure é uma plataforma heterogênea. É um ambiente aberto, não é dedicado exclusivamente à infraestrutura Microsoft. Okay? Pensem no Azure como uma plataforma computacional heterogênea. Obviamente, todas as aplicações, ferramentas, application services e SDKs que a gente disponibiliza para o Azure tornam essa sua experiência de hospedar Java no Azure algo natural e palatável para vocês como mais uma opção, como mais uma alternativa, como mais um elemento de escolha
na hora que você vai montar a sua arquitetura, na hora que você vai projetar onde hospedar uma aplicação que você desenvolve. Vocês estão vendo aqui também que temos parcerias com a Oracle, com a IBM, com vários fornecedores de infraestrutura em ambiente Java. A gente vai explorar um pouquinho essas parcerias aqui também. Fiquem à vontade para levantar a mão, fazer alguma interação online, tá? Depois a gente vai abrir para perguntas também, mas durante a apresentação acho que ajuda o ritmo a gente ter algumas interações com vocês já agora, tá? Então fiquem à vontade, não se acanhem. Falando um pouquinho sobre a nossa contribuição para o projeto OpenJDK, né? A Microsoft tem contribuições diretas para o OpenJDK, somos committers no OpenJDK, especificamente na parte de desempenho, performance do Java, do OpenJDK para o Windows. Né? A gente tem patches de melhorias já recorrentemente submetidos e aceitos no projeto. Quando a gente fala no Azure, existe todo um leque de opções e todo um portfólio de serviços que você pode utilizar dentro da nossa plataforma de nuvem. Obviamente, não vou explorar todas as opções aqui, mas eu queria chamar a atenção para algumas que podem fazer muito sentido para uma aplicação Java. E a gente vai ver uma demo aqui que explora boa parte dessas opções. Né? Por exemplo, a gente falou aqui de websites, que são aplicações web, containers web, que são encapsulados diretamente na galeria do Azure como Platform as a Service. Falamos sobre máquinas virtuais, Infrastructure as a Service, você hospedar os seus servidores Linux no Azure com todo o framework Java lá dentro. Falamos do objeto Cloud Service, está aqui, que é você empacotar a sua aplicação J2EE, levando o framework de sua escolha para o Azure. E alguns outros elementos que integram e interagem muito bem, né, com esses três. Por exemplo, toda a parte de storage que você pode disponibilizar para armazenar os seus artefatos diretamente em storage de block level no Azure, que são os blobs. O acesso direto a tabelas, como banco de dados como serviço diretamente no Azure, consumindo tabelas SQL e não SQL. A integração dessas aplicações em filas, né? Então, esses objetos, por exemplo, que a gente empacota, que são os Cloud Services, uma arquitetura muito comumente usada é você ter lógicas de negócio publicadas em objetos de Cloud Services diferentes, né? Por exemplo, um objeto para tratar uma lógica de negócio A, outro objeto uma lógica de negócio B, etc., que se comunicam e se integram por uma camada de queues, de filas, para garantir a persistência da comunicação entre esses componentes. Temos recursos interessantes aqui de Media Services, diretamente consumíveis no Azure, para fazer encoding de vídeo, etc., streaming, e a gente vai ter algumas... E para tudo isso que a gente está falando, a gente tem SDKs para manipular esses objetos todos, dentro da sua própria aplicação. O SDK do Azure para Java, o SDK do Azure para Python, Node.js, etc., possibilitam você criar aplicações baseadas em linguagens open source, consumindo e interagindo com todos esses componentes em tempo de desenvolvimento, para você utilizar isso de forma integrada dentro da sua própria aplicação. Algum aqui que chama mais a atenção de vocês? Vocês queiram explorar? Fiquem à vontade. Vou escolher mais uns aqui para a gente conversar rapidamente e seguir. Por exemplo, a gente tem um conceito aqui de um objeto de integração com storage, que é o Store Simple, que na verdade é um appliance que pode ir no ambiente de vocês, que é um gateway iSCSI para conversar com storage na nuvem, onde você pode integrar na sua SAN os seus volumes locais, seus discos locais, acessando discos que podem estar armazenados baseados em blocos com critérios de aging, né, de tempo, onde os blocos mais acessados são mantidos locais, os menos acessados são integrados na nuvem diretamente, por exemplo. Isso é um appliance local. Toda a parte de Notification Hub, por exemplo, para você integrar com mensagens de push para mobile, onde você pode escrever de uma única forma, integrado com uma API do Notification Hub, e ele cuida de espalhar isso para diferentes plataformas mobile na ponta. A parte de API Management também é bem interessante. Enfim, tem recursos diversos aqui que podem ser explorados. Vamos seguir. Antes de seguir, só quero falar de Machine Learning, que também é muito bacana, né? A possibilidade de você criar inteligência artificial aqui dentro do Azure como serviço, né? Você ter algoritmos, por exemplo, de Linear Regression para fazer predição de valores futuros, integrando sua aplicação Java com análises preditivas. Isso aqui é bem interessante. Você pode encapsular tudo que eu estou falando aqui como REST APIs. Tudo que você tem no Azure pode ser consumido por REST APIs, diretamente na sua aplicação, de forma B2B, etc. Tudo bem? Algum ponto que vocês queiram colocar antes da gente seguir e falar mais especificamente de Java aqui? Podemos? Vamos lá. Vou passar rapidamente aqui, só que é só uma forma de ressaltar a característica aberta, interoperável e heterogênea do Azure. Dois conceitos rápidos, né? Em qualquer camada que vocês estão vendo aqui, existem soluções open source
integradas e disponibilizadas diretamente na galeria do Azure para suportar e prover os recursos que tem de melhor para a interoperabilidade e integração nas suas aplicações. Vou chamar a atenção para duas coisas. Tá? Obviamente, toda a disponibilização de infraestrutura de servidores Linux, diversas distribuições são suportadas, a integração com repositórios que são armazenados e mantidos por comunidades técnicas de open source, ou seja, existe uma série de imagens ISO pré-configuradas com distribuições diversas rodando no Azure, que você pode fazer o upload para lá e disponibilizar isso no repositório público, chamado VM Depot, enfim, pode ser consumido por todo mundo. A gestão de DevOps baseada em open source no Azure, isso é um ponto interessante para a gente ressaltar também. Se você pergunta, não sou da área de vendas, mas se você pergunta para qualquer vendedor Microsoft, qual é a solução de DevOps recomendada para trabalhar no Azure para gerir infraestrutura com código? A resposta direta da Microsoft, oficial para vocês, vai ser Puppet, Chef, Jenkins. Toda a integração de elementos de ferramentas de DevOps no Azure é algo muito natural. A parte de Big Data, a disponibilização, por exemplo, de ambientes como Hadoop, baseados em PaaS no Azure, é algo muito natural, nativo no Azure. Enfim, a mensagem aqui é, Azure não é só para produtos Microsoft. Tá? O que culminou, por exemplo, no nosso presidente mundial, o Satya Nadella. Né? A Microsoft teve 3 presidentes mundiais, né, ou 3 CEOs na sua história. O primeiro deles, acredito que o mais conhecido de todos, foi o Bill Gates. O segundo, o Steve Ballmer. O terceiro, o Satya. A gente está na gestão do Satya. Onde ele, recentemente, num briefing para a imprensa em São Francisco, com um slide bastante emblemático desse aqui atrás dele, né, diz para o mercado que nós queremos, em bom português, né, nós queremos arrebentar nesse mundo heterogêneo quando se trata de plataforma de nuvem. Ou seja, não há nada, essencialmente, na Microsoft que incompatibilize a Microsoft com soluções open source, ou softwares livres ou Linux. Somos um provedor de nuvem heterogêneo e multiplataforma. Essa é a mensagem forte que a gente quer deixar para vocês. Bom, nossa parceria com a Oracle é muito grande também. No mundo de nuvem, parcerias com a Oracle, por exemplo, possibilitam todo o suporte à Oracle no Windows Server 2012, obviamente por um ambiente on-premise ou na nuvem. Algo muito interessante que é a mobilidade de licenças Oracle para o Azure, onde os nossos clientes podem levar licenças de SGBD e de WebLogic já adquiridas, convertendo essas licenças para licenças que são executadas no Azure, ou algo muito interessante, serviços pay as you go. Ou seja, toda a execução do banco de dados, ou até mesmo do container WebLogic, pode ser integrada na nuvem e paga como serviço. Eu vou colocar 1 minuto de atenção de vocês aqui, porque isso na parte de economicidade para os nossos clientes é bem interessante. Empresas que têm, por exemplo, sazonalidades diversas e execuções durante ciclos específicos que demandam um poder de processamento mais intenso em períodos muito momentâneos, né? Tradicionalmente no mundo on-premise, como é que a gente suporta esses picos de processamento, pessoal? Como é que a gente suporta a execução de picos de processamento no mundo on-premise? Compra recursos, né? Ou seja, todo administrador de sistema tem um dilema, né? Uma escolha louca. Ou ele limita a sua infraestrutura pelos picos de processamento, ou ele limita pela média. Não tem mágica. Se ele limita pelos picos, o que acontece? Tecnicamente ele suporta os picos, mas ele convive com uma capacidade ociosa ao longo do tempo, que está sendo paga por isso. Né? Ou seja, você paga pelo seu idle capacity. Né? Isso não é legal. Quando você limita pela média, você não paga pelo idle capacity, você está mais ou menos na média, mas quando você tem pico, você convive com gestão de crise. Né? Começa a dar fila de CPU, etc. E tal. Isso é gestão de crise. Quando a gente fala em nuvem, isso se dilui. Né? Na verdade, você converge a sua curva de demanda com a sua curva de uso de recursos. Ou a sua curva de uso de recursos, melhor dizendo, com a sua curva de custos. Né? Você paga pelo uso dos recursos que você consome. Isso vale para licenças de banco de dados. Quando você provisiona a sua infraestrutura pelos picos, você não compra só CPU e memória. Você tem que comprar também licenças de banco de dados, se a sua máquina é um SGBD server, para suportar aqueles picos. E essas licenças que você adquire ficam com vocês para o resto da vida, e você paga um custo de manutenção de 20%, 22%, nessas licenças adquiridas é de eterno. Né? E nesse contexto, o que a mensagem aqui é possível diluir isso como serviço na nuvem. Né? Mesmo as licenças de banco de dados. Ok?
Bom, aqui é só um portfólio rápido da nossa integração de softwares Oracle suportados no Azure. O deck vai ficar disponível aqui para vocês, não faz sentido a gente passar aqui um por um, mas é para vocês entenderem que tem todo um portfólio de serviços integrado aqui com a Oracle. As nossas imagens de Windows Server, Oracle Linux, com SGBDs pré-instalados que podem ser usadas como templates diretamente na galeria do Azure. Tudo bem? Templates prontos, nada impede que você coloque o seu. Tá? E alguns cenários interessantes. Isso aqui está longe de ser uma lista definitiva, isso aqui é só um motivo de conversa. Tá? São alguns cenários sugeridos que, olhando para os nossos clientes, nós já vemos o uso desses cenários em vários deles, que faz todo sentido a gente conversar aqui com vocês. E, obviamente, ficam à vontade para sugerir alguns outros e debatermos alguns outros aí que vocês acham interessantes. Ambiente de desenvolvimento e homologação, por exemplo, onde você tem seus bancos de dados, sua aplicação Java, seu application server, seja ele qual for, o seu ambiente de desenvolvimento com um plugin que eu comentei com vocês aqui, que é a integração do Eclipse com o Azure, que a gente já vai ver aqui como na prática esse plugin funciona, onde você pode utilizar seu ambiente de desenvolvimento e homologação na nuvem, fazendo todo o refresh do seu ambiente produtivo on-premise para lá, fazendo a gestão de DevOps com Jenkins, Puppet, Chef, etc. E você tem um provisionamento rápido aqui, uma redução de custo, redução de TCO para hospedar esse ambiente na nuvem. Aplicações web seria um ambiente produtivo, né? Um ambiente produtivo na nuvem de forma bastante criativa. E aqui a criatividade do arquiteto é o limite. Então, você pode ter o seu front-end de aplicação .NET ou Java no Azure, o seu back-end on-premise, porque a gente provê conectividade, por exemplo, via MPLS para os nossos data centers. É possível você contratar um link MPLS para o nosso data center ou utilizar uma conexão VPN pela internet. Mas, enfim, é um cenário possível você contar com a escalabilidade de recursos direto na nuvem para o front-end de aplicação e deixar o back-end on-premise se for uma escolha de arquitetura que fizer sentido para você. O contrário também é possível, você levar tudo para a nuvem, enfim. Aplicações multicamadas, e aqui a gente estava falando dos worker roles, né? Que você pode criar diversos worker roles, cada um com uma camada de negócio específica, usar banco de dados como serviço, usar o seu front-end de aplicação como PaaS, enfim, de novo, a criatividade do arquiteto passa a ser o limitador aqui. Integrações diversas com o seu data center on-premise, né? Algo que a gente vê muito comum, um cenário muito comum nos nossos clientes, que é o chamado cloud bursting, né? Você tem a sua rede local estendida para um data center no Azure. E você tem um plano de endereçamento seu, que tem uma VLAN, uma subnet específica, que é colocada no Azure, integrada com o seu data center, e você cresce virtualmente para um data center hyperscale, com capacidades ilimitadas para você estender sua infraestrutura. Né? Isso é um cenário bastante utilizado também. Aqui só um detalhamento, sem me estender muito, um pouco maior no cenário para aplicações de desenvolvimento e testes no Azure, onde você tem um ambiente on-premise, com seu ambiente produtivo, você tem aqui uma conexão VPN ou uma conexão direta com os data centers no Azure, e você tem, por exemplo, a possibilidade de federar o seu Active Directory local com o Active Directory na nuvem, usando o single sign-on das credenciais de acesso para o ambiente de dev test, com o seu ambiente local. Ou seja, isso é um recurso interessante quando a gente fala em hospedar as aplicações não Microsoft no Azure. Né? E até um cenário interessante de ser explorado. Né? Você tem, por exemplo, uma aplicação open source qualquer, seja ela Java, Python, Node.js, whatever, você hospeda no Azure, federa o seu domínio Active Directory local como AD na nuvem e consome via REST APIs a autenticação para essas aplicações open source usando os mesmos tokens locais, as mesmas credenciais locais. Ou seja, você tem uma maneira muito simples de estender e fazer esse single sign-on com o seu ambiente produtivo. Aqui é o exemplo clássico de Cloud Bursting, né, onde você tem uma infraestrutura de IaaS no Azure, estendendo um data center local, que pode hospedar qualquer coisa. Aqui no exemplo a gente colocou hospedando o WebLogic, por exemplo. Pode hospedar qualquer coisa aqui no seu ambiente local, estendendo as capacidades do seu data center. E aqui uma maneira, um passo a passo de como você faria isso, né? Você publica o seu ambiente de desenvolvimento no Azure, você faz todo o provisionamento de infraestrutura, conecta esse ambiente com o seu ambiente on-premise de maneira federada com seus domínios, usa a mesma autenticação e tem um acesso disponibilizado para os seus desenvolvedores em qualquer lugar, enfim. Uma maneira mais passo a passo de entender isso. Falar um pouquinho mais sobre Java na nossa parceria com a Azul Systems. Vocês conhecem a Azul, né? A Azul é a empresa que faz a disponibilização dos binários compilados oriundos do OpenJDK com um framework Java compatível com Java 7 e 8, que é o Zulu, né? Dentre outros produtos. Né? Nós construímos o Zulu junto com a Azul Systems. É uma parceria muito forte da Microsoft com a Azul,
a disponibilização do Zulu, que é 100% open source. É um framework Java muitíssimo utilizado, com uma performance excelente em Linux, em Windows, e é normalmente o que a gente recomenda para você utilizar na nuvem pela performance e desempenho. Você pode usar qualquer outro, mas pela performance e desempenho que a gente experimenta com o Zulu, a gente tem fortemente aqui a recomendação do Zulu. Alguns detalhes, né? O JDK oriundo das imagens de Zulu no Azure são todos 64 bits. Se você precisar de um 32, tem que ser obtido diretamente com o Azure. O Zulu é free open source, tem suporte via Microsoft Azure, suporte integrado Microsoft ou suporte via Azure. É compatível com Java 8.7.6, é baseado no OpenJDK. Ele tem 100% o mesmo comportamento de uma máquina virtual Java hotspot da Oracle. Ele não tem recursos de envenenamento de performance como outros produtos da Zulu têm. Ele se comporta exatamente como uma JVM Oracle, né? Aqui só um pouquinho de dados sobre o Zulu, né, as plataformas suportadas, enfim, é realmente um produto bastante abrangente e heterogêneo. Os dados sobre o Zulu no mercado, que eu deixo aqui com vocês e convido para vocês visitarem depois. Eu quero falar um pouquinho sobre o toolkit para Eclipse. Quantos de vocês aqui desenvolvem usando Eclipse? Todo mundo, né? Esse plugin criado pela Microsoft tem o intuito de facilitar a sua vida como desenvolvedor para criar aqueles pacotinhos que eu falei com vocês, que são feitos deployment em cima dos cloud services, as web roles e worker roles, que podem ser feitos o upload diretamente para o Eclipse. Alguns recursos interessantes que esse plugin traz, a gente vai ver aqui na prática. Ele traz, por exemplo, a possibilidade de você ter um emulador do Azure dentro do Eclipse. Para evitar você ficar fazendo upload toda hora, você testa local, faz o saneamento da sua aplicação, está funcionando no emulador, vai funcionar no Azure. A possibilidade de você configurar SSL offload, sticky sessions, ou seja, você tem N desses objetos worker roles no Azure, onde a sua aplicação vai ser disponibilizada. E se você precisa de mais recursos, o Azure cresce esses worker roles dinamicamente, cria cópias desses worker roles. Então você publica a sua aplicação Java em um worker role, configura a escalabilidade, se ela precisar crescer porque usou mais recursos, mais CPU, o Azure vai criar um segundo worker role para você, espelho do primeiro. Se você tiver a stick session marcada, os usuários que entram pelo primeiro vão continuar no primeiro. Né? Obviamente para manter a sessão atachada àquela instância. E a gente vai ver mais alguns detalhes aqui na prática com vocês. Antes da gente partir aqui para uma primeira demo, a gente tem uma integração forte com Jenkins também, que a gente pode publicar direto no storage do Azure alguns artefatos com plugins que integram o Jenkins com o Azure. E a criação de slaves do Jenkins diretamente no Azure também é suportada para fazer um build distribuído da sua aplicação. Né? E aqui um quote interessante do criador do projeto sobre esse nosso suporte. Bom, sem me estender muito, eu vou convidar aqui o Vinícius para fazer uma demonstração prática para a gente do uso desse plugin do Azure para o Eclipse, onde a gente tem toda a disponibilização integrada da aplicação Java e o upload direto para o Azure. A demo que a gente vai mostrar aqui, eu vou deixar o Vinícius apresentar o contexto da demo. Ela é uma aplicação um pouquinho mais complexa que o Hello World. Tá? Vocês vão dar uma olhada aqui por que a gente está dizendo isso. Obrigado. Vai lá, Lina. Valeu. Obrigado, Januzzi. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês de Cloud Service. O Januzzi já deu uma introdução no assunto, mas basicamente a gente vai vai usar o ambiente com uma VM role, né? E é uma role, né? São instâncias, né? Uma máquina virtual em PaaS, né? E a gente tem a possibilidade de colocar o IaaS também. Mas ele é um PaaS mais flexível, né? A gente tem uma oferta de PaaS, que é o website, que vocês vão ver com o Marlon depois. Mas essa é um tipo de entrega mais quadrada, que a gente tem um JDK, que é uma versão específica, que trabalha com Tomcat e com Jet, numa versão específica também. Se vocês quiserem sair um pouco desse seu quadrado, qual tecnologia que vocês poderiam utilizar? O Cloud Service, né, é um dele, e vocês podiam usar também o IaaS. Só que o IaaS você tem que manter a máquina virtual, né? A máquina virtual é de vocês, você tem que manter todo o sistema operacional dessa máquina. Né? Aqui já não. Aqui você vai se preocupar somente com a sua aplicação. Né? Então a gente vai ver uma demo aqui, que a gente vai utilizar aqui no caso Worker Roles, porque as Web Roles eu tenho já um IS, já dentro instalado, é uma máquina virtual Windows, né? Com IS instalado. Como aqui a gente vai usar o Tomcat, eu vou colocar um worker role que eu só quero o Windows e vou colocar no meu servidor de aplicação, que pode ser um Tomcat, pode ser um Jet, um JBoss, enfim, qualquer servidor de aplicação que vocês utilizam dentro da sua solução. Né? Então aqui tem algumas configurações que a gente suporta dentro do web role. Então, basicamente, eu posso rodar nele direto, né? A ASP.NET, aquela coisa toda, que é Microsoft. Né?
Aqui no caso a gente vai utilizar um worker role porque eu não vou usar nada de ASP.NET, eu vou usar somente Java. Né? E dentro desse cenário de worker role a gente costuma utilizar esses três paradigmas, que é de um queue, né? Tipo, eu vou processar umas filas para fazer alguma interação. O Janus até falou um pouquinho para vocês, eu posso ter, por exemplo, uma camada da minha aplicação que é o front-end, que está no web role. Eu vou estar gerando filas que vou ter esse cara no worker role e consumir nas filas que esse meu front-end está gerando. Tá? Isso é um cenário bem utilizado também, né? Muito utilizado em ASP.NET, mas no caso de Java a gente vai trabalhar somente com worker role, inclusive para a parte de front-end. Outra utilização também é um worker role no modo listening, que eu posso colocar lá um Microsoft Communication Foundation, né? Sem a parte do IS, e ele vai ficar responsável por responder, né, os endpoints, vai ter um endpoint público na internet, ele vai receber chamadas e vai processar as requisições do meu usuário. Tá bom? Ou então não, vai ser um worker role que vai estar lá sozinho, não vai ter uma camada de comunicação com a internet, ele faz parte da minha aplicação, mas vai fazer um processamento interno dentro da minha aplicação, onde não precisa de uma interação com o mundo exterior. Né? Vai ficar uma máquina rodando lá, um serviço do Windows de tempos em tempos ali. Então, legal. As roles são somente algo lógico que eu vou definir o tipo de máquina virtual, né, que é o VMSize, e vou definir também a quantidade de instâncias que meu serviço vai ter. Depois que eu definir tudo isso e fazer o meu pacote, quando fazer o deploy no Azure, ele vai pegar esse meu serviço que é um XML, vai pegar o service definition dele e vai criar a quantidade de instâncias que eu defini. Depois eu posso aumentar, né, que é a escala horizontal e vertical, eu posso aumentar até o tipo de máquina e também ter mais máquinas para processar meus chamados aqui. Mas, a priori, o mínimo necessário eu vou definir dentro dos meus arquivos de configuração, que a gente vai ver aqui também no Eclipse logo mais. Então, legal. Essa demo é um chat feito em Java. O código fonte dele está disponível nesse bit.ly. Então, é bit.ly/azchat. Vocês vão cair lá e está no GitHub. Né, do MS OpenTech, que o Janus já comentou aqui com a gente. A gente vai dar uma olhadinha um pouco no código dele. Deixa eu abrir aqui o meu Eclipse. Bacana. Então aqui, isso aqui é o nosso projeto, dentro do Eclipse, é um projeto Java normal. Só que ele tem algo diferente, que é esse AZChat Deploy, que é um projeto do próprio de deploy, né, que vai fazer todo o empacotamento dessa minha aplicação. Eu vou levar junto aqui o Tomcat, o servidor de aplicação, tudo. Eu vou fazer o upload desse pacote todo na nuvem e depois eu vou fazer o deploy em cima desse Service Definition, que eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome da minha role, né, que é uma Worker Role 1. O tipo de imagem que eu vou estar utilizando, eu vou estar utilizando uma máquina virtual do tipo Small. Tá? Ela tem 2 núcleos de processamento com 1.75 GB de RAM. E eu defino aqui também os comandos que ele vai executar quando for startar essa máquina. Como eu preciso instalar aqui o Java, o Tomcat e tudo, então eu vou fazer isso via linha de comando, que são esses util, né, .start.cmd. Então, dentro desse CMD, eu tenho toda a sequência de comandos para fazer a instalação do meu Java, fazer o download do Java que já está lá dentro do meu blob, ou então da própria internet. Né? A gente recomenda você colocar ele primeiro num blob para ficar até mais rápido a parte de deploy mesmo. Né? E também eu tenho aqui a parte de configuração, que eu vou definir quantas instâncias desse meu serviço vai estar rodando minimamente. Então, para essa demo, eu estou rodando somente uma máquina virtual. E para rodar somente uma máquina virtual, eu já não estou no CLA, né? Que eu preciso de pelo menos 2 máquinas para estar com uma redundância e tal, para dentro do CLA, desse serviço dentro do Azure. Então, legal. Para fazer deploy, com um plugin aqui instalado no Eclipse, é só apertar o botão, clicar com o direito do mouse, vou aqui em Azure e faço o deploy desse meu pacote, dessa minha aplicação para a nuvem. Ele vai pegar, vai compilar, vai empacotar meu AR dentro desse meu projeto e vai subir tudo isso para a nuvem. A depender do meu projeto e da quantidade de arquivos que eu vou subir para lá, se eu vou subir o JDK, se eu vou subir o Tomcat também, esse pacote pode variar bastante em termos de tamanho. Né? Então, se eu pegar e fazer uma versão que eu não quero usar, por exemplo, uma versão que a gente tem disponível lá da Azul System, né?
que é o JDK, por exemplo, do OpenJDK 1.8, por exemplo, eu quero subir um próprio, a minha aplicação está homologada no Java JDK 1.3. Você vai subir todo o JDK para a nuvem também. Então, o primeiro deploy ele é sempre mais custoso, porque você vai ter que subir isso para a nuvem primeiro, para depois você conseguir fazer a instalação, o deploy dentro da máquina virtual. Esse projeto aqui também, pessoal, está usando vários serviços daquele que o Januzzi explicou para a gente. Então, só mostrando um pouquinho da arquitetura dessa demo para vocês. Ela tem isso aqui. Ó. Então, tem o meu usuário, que está na internet. Ele vai acessar via endpoint aqui, né, o meu cloud service pela essa worker role. Está respondendo na porta 80, mas internamente tem um NAT para a porta 8080. Aqui estou usando o storage do Azure. Eu estou utilizando um banco SQL Azure, que é um SQL Server as a Service. Né? Eu estou usando o Service Bus e estou usando um serviço também que é um hub de autenticação que vai facilitar para a gente a parte de fazer a autenticação com a Microsoft, com o Yahoo, todo mundo que suporta o protocolo OpenID. O Google ele suportava até pouco tempo atrás, mas não suporta mais, então ele não faz parte mais desse leque de serviço que a gente pode estar utilizando. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a demo propriamente dita. Então essa aqui é meu Tomcat que já está na nuvem, né? Acho que já fiz o deploy antes. Então essa aqui é uma URL que está pública mesmo aqui. E aqui é a minha aplicação. Vou lá fazer o sign. Vou utilizar meu Windows Live ID, né, que é o Hotmail, Outlook, enfim. Toda essa parte eu não fiz nada, né, dentro do código da minha aplicação. Tipo, então é um serviço do Azure que vai lá e faz a autenticidade para mim, utilizando o meu usuário de senha. Né? Então, a minha aplicação não sabe qual que é o meu usuário e qual que é a minha senha. Então, tem uma parte de segurança bem importante aqui também. E aqui agora eu já consigo fazer um chat comigo mesmo, aqui no caso que não tem ninguém para conversar. Então está aqui, né, um chatzinho. Essa aplicação também ela conta com a parte, quando você faz o primeiro acesso, você tem que preencher lá um formulário onde você vai colocar a sua foto de perfil, aquela coisa toda. Né? E aí sim é parte da minha própria aplicação, né, e não parte do serviço que a gente está utilizando do Azure. Então vamos... Aqui tem os meus dados de perfil, tudo, né? Beleza? Minha fotinha lá e tal. Então tudo isso a gente está utilizando vários serviços dentro do Azure. Vocês podem utilizar esses serviços do Azure também utilizando websites, né, que é outra tecnologia que a gente vai ver aqui de passo também. Só que vou estar dentro do meu quadrado, que é aquela versão específica de JDK, utilizando uma versão específica de Tomcat ou de Jet. Então, websites, você vai ver que é o caminho mais rápido para a nuvem mesmo, tipo, e menos custoso de você fazer o upload também. Só que aqui você tem um passo mais maleável. Né? Inclusive, eu consigo conectar nessas máquinas com o Remote Desktop. Caso eu queira, enfim, quero ver alguma coisa de log, ou então quero fazer alguma configuração específica na máquina, que eu não fiz via PowerShell, ou não fiz via linha de comando, que eu quero fazer para depois replicar nessa linha de comando para deixar a parte mais automatizada. Né? No website eu não consigo fazer nenhuma conexão na máquina virtual em si. Então essas são algumas diferenças que a gente tem que é super relevante. Alguma dúvida aqui, pessoal, sobre essa utilização? Sobre o... Queria só ressaltar que o próprio plugin vai gerar aqueles XMLs que o Vinícius mostrou para vocês. Sim. Você não precisa saber nada, né, eu não vou falar para vocês decorar todo, né, o XML para fazer a configuração, não, né? Quando eu clico no meu projeto, o próprio plugin dá a opção para eu gerar. Então eu vou aqui no Azure, eu vou fazer um pacote para o Azure, ele tem aqui um wizard, que ele vai definir passo a passo de algumas configurações. Então algo do tipo, qual que é o nome do projeto que eu vou gerar? Tipo, teste. Legal, qual JDK você quer utilizar? Você quer utilizar o que você está utilizando aqui localmente ou você quer utilizar o que a gente tem disponível na nuvem? Quero usar o que está lá. Legal, qual a versão que você tem? Tudo isso aqui. Tá? Desde o 1.6 até o 1.8. Quando eu estou utilizando dessas versões aqui de JDK, o meu pacote de deploy fica muito menor, porque já está na nuvem. Então também já deixa a parte mais automatizada para fazer o deploy também. A parte de storage account também é importante, porque ele vai pegar
vai fazer todo o upload do seu pacote dentro de uma conta, que é o storage, que é a parte de blob que o Januzzi também comentou com a gente. Então eu já tenho alguns aqui já configurados, né? Eu estou usando esse AZ Chat BR para fazer a configuração do nosso projeto aqui. Eu também vou subir aqui, né, qual é a versão do Tomcat que eu vou estar utilizando. Se é o 6, se é o 7, se é o 8, ou se eu vou usar alguma coisa do Jet. Né? Eu posso usar também o JBoss, mas aí vou ter que subir todo o JBoss para a minha nuvem também, para a minha aplicação. E a minha aplicação propriamente dita. Né? Então eu vou pegar aqui o meu AZ Chat Web War e fazer parte desse meu projeto. E quando eu dou o finish, ele vai gerar todo esse projeto aqui para mim, como eu tenho esse AZ Chat Deploy, que é o projeto de deploy. Então, quem desenvolveu esse plugin foi a Microsoft Open Technology, né, que distribuiu esse plugin para a gente. Eu posso testar também, como o Januzzi falou, o ambiente local utilizando os emuladores. Né. Então, é bem completo esse plugin e facilita muito o trabalho. Você pode fazer o upload também manual, né, posso entrar no meu portal do Azure aqui e fazer o upload manual desse meu arquivo todo aqui. Então, eu vou lá no meu Microsoft Azure, vou no Cloud Service, né? Essa aqui é a minha conta do Azure lá, com todo o serviço que a gente está utilizando. No Cloud Service eu posso clicar aqui e fazer o deploy direto para o meu pacote, né? Via manual, ou então via linha de comando também. Tá? Via linha de comando também é possível, tanto Linux quanto Microsoft. Via Windows a gente tem o PowerShell, que é um PowerShell disponibilizado pelo Windows Azure SDK, e você consegue aí fazer a integração direta via REST, direto na linha de comando, facilitando bastante o serviço de vocês aí também na parte de DevOps, que você tem toda a parte automatizada da sua configuração. Eu vou passar aqui agora para o Marlon, senão vai ficar sem tempo. Pode ir, pronto. Pode tirar. E aí, pessoal, tudo bom? Quem aqui usa o Windows? O original. Meu nome é Marlon, sou evangelista lá na Microsoft. Estou muito feliz. Não, pode aqui. Desligou aqui, meu? Desligou aqui? Não. Alô? Quero dizer que essa é a quinta vez que eu palestro no Java One, tá certo? Já palestrei 4 vezes em São Francisco. Eu tenho 3 certificações em Java e nenhuma Microsoft. Tá bom? Então eu sou um cara que minha linguagem natural, né, assim como o português é minha linguagem natural, meu idioma natural, o Java é a minha linguagem natural. Então saibam que vocês estão falando com um cara de Java aqui. Beleza? Alguém já entrou no portal do Azure aqui alguma vez? Quem aqui é desenvolvedor? Beleza. Só um entrou no portal do Azure. Beleza. Eu vou mostrar aqui como fazer o deploy de um ponto .org no Azure. Tá certo? Bem simples, no Tomcat, eu vou rodar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui esse microfone. Alô? Então vamos lá. Eu estou aqui no Azure, estou usando o Windows 10, tá vendo? Aqui eu estou usando o Microsoft Edge. Alguém já usou o Edge? Um novo browser? Ninguém? Tá bom, estou conhecendo aí. Vou clicar aqui, ó, por exemplo, New, Web App, Quick Create. Vou criar um novo website. Vou chamar de Java One MSFT. MS. Java One MS. Vou criar aqui um aplicativo web. Esse portalzinho aqui vai ficar mostrando aqui a criação, por onde já criou. Eu entro nele aqui. Está criando. Pronto. Vou entrar aqui nele. Vou aqui na aba Configure. Internet de eventos, sabe como é que é, né? Aqui, já houver a versão do Java 1.7. Vou querer usar o Tomcat. Facinho. Dou um save. Ele está instalando o container web, instalando o container Tomcat dentro do meu serviço aqui. Feito isso, vou voltar aqui
Vou voltar aqui para o meu dashboard desse Java 1 MS. Vou clicar aqui em Setup Deployment from Source Control. Eu vou instalar um Git no meu website. Alguém aqui usa Git? 5 minutos? Obrigado. Pouca gente usa Git. Quem não usa Git aqui? Usa o quê? Vai ter que VSS, meu. VSS não dá. Nem a gente usa. Aqui ficou a URL do Git. Posso copiar ela aqui. Vou abrir meu Git Bash. Já estou aqui numa pasta. Vou fazer git clone. Ctrl V. Ctrl V. Não copiou? Copy. Ah, meu Deus. Ctrl C. Falhou. Estou clonando aqui minha senha. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um clone do meu repositório Git que está lá no Azure, na minha máquina. Pronto, o clone está feito. Aqui eu vejo que, que tem o meu website. Tem uma pasta chamada Web Apps. Para quem usa Tomcat, isso aqui é tranquilo, certo? Vou apagar esse diretório root, que aqui é um sample root do Tomcat mesmo que está lá. Eu vou apagar isso aqui. E vou copiar um sample, um exemplo que eu tenho aqui, de um aplicativo, um website que na verdade ele vai pegar e vai listar os tweets com a hashtag Java1. Se você fizer um tweet agora com a hashtag Java1, ele vai aparecer aqui na telinha, quer ver? Opa, botou ponto aqui. Obrigado. Vou renomear, ficou aqui, vou renomear isso aqui para root para ficar mais legal. Beleza, agora eu vou dar um git add ponto, adicionar no controle de versão. Vou dar um git commit. Java Rocks on Azure. Ok. Vou dar um git push. Vou subir isso lá para Azure. Aqui é legal porque eu vou pegar aqui, tá aqui, viu só o site atualizou sozinho? Porque ele viu que está subindo alguma coisa no Git e ele já está tentando fazer o deploy disso aí. Está fazendo o update do branch e tudo mais. E deploy ok. Volto aqui. Cliquei no link do meu website. Acho que vai dar um erro 404 aqui que eu tenho que colocar o nome da página inicial. Cadê? Já vai carregar. Peraí. Eu vou botar aqui index.xhtml. Aí. Esse é um aplicativo Java, um .or, rodando dentro do Tomcat, integrado com Eclipse, e que está rodando no Azure. Isso é só uma demo, é só para mostrar como que o Azure pode rodar um Tomcat integrado com Git e tudo mais, você faz o deploy facilmente. E é um aplicativo bem interessante, assim, um websitezinho bem tranquilo de... Alguém tweetou alguma coisa? Eu aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Levantaram uma plaquinha de 1 minuto aqui. Pode perguntar qualquer coisa. Nenhuma dúvida? Pessoal, Danuto quer falar alguma coisa no final? Quero agradecer a presença de vocês, obrigado pelo tempo e pelo interesse. Qualquer interação que vocês queiram fazer com a gente está no stand aqui embaixo no Java Hub, então
fiquem à vontade para distante, conversar sobre alguma outra coisa, tomar um café com a gente, debater alguns dos assuntos que a gente apresentou aqui. Serão mais do que bem-vindos no nosso stand ali embaixo. O Java Hub fica do lado dos food truck que tem ali, tem uns caminhãozinhos de comida, né? A gente está ali do Java Hub ali do lado e tem um standzinho da Microsoft ali, vocês podem também tirar dúvida, conversar com a gente, bater um papo, lá vai ter um bolinho mais tarde também. Peço a gentileza de preencher esse fichinho, por favor, antes de sair, só para dar um feedback para a gente. Muito obrigado, a gente se vê pelo evento. Obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu.